futureschool.ead.com.br. Nós temos diversos cursos gratuitos aqui. Bem-vindos, alunos. Nessa aula nós vamos falar sobre modelagem de dados. Abrirmos a apostila. Nós temos modelagem conceitual, a lógica e a física. Nós elaboramos essas modelagens nessa ordem. Primeiro a conceitual, depois a lógica, depois a física. Para o nosso exemplo, nós temos a tabela de usuários e a tabela de comentários. Um usuário pode fazer um comentário, N comentários ou nenhum comentário. Essas tabelas têm a chave primária, que é a ID usuário, que garante a unicidade do registro. Só vai haver um com o número que tiver aqui. Tá? Tem o nome, tem o e-mail e tem a senha. Da mesma forma aqui, eu tenho a chave primária, que vai garantir a unicidade, o ID do comentário, a data e a hora. Cardinalidade. Já dissemos que o usuário pode fazer um comentário, vários comentários ou nenhum comentário. A cardinalidade aqui é de 1 para 1 e aqui é de 0 para N. Na tabela de comentários é de 0 para N. Nós temos 3 tipos de cardinalidade, de 1 para N, de N para N e de 1 para 1. Quando eu for ver a cardinalidade, eu pego sempre o segundo. Então, aqui é de 1 para 1, mas eu pego o 1 e aqui é de 0 para N e pego o N. Então, é de 1 para N. Quando for de 1 para N, o lado N recebe um foreign key. Nós vamos ver isso. Quando for de N para N, nós criamos uma nova tabela com esses dados. E quando for de 1 para 1, nós unimos a tabela, unificamos, fica uma tabela só. Vamos ver isso melhor. Tá? Cardinalidade de 1 para N. Então eu tenho aqui o exemplo que nós já falamos. Usuários, comentário. Um usuário faz um comentário, vários comentários ou nenhum comentário. Como fica então essa tabela? Nós preservamos os atributos da primeira, o ID usuário, nome, e-mail e senha. Na segunda, nós incluímos uma foreign key, que está relacionada à chave primária da tabela de usuários. Como fica isso? Eu tenho o ID do comentário, que garante a unicidade do comentário, e tenho o usuário. Eu tenho o usuário 1. Ele faz o comentário 1, 2 e 3. Aqui na tabela de comentário, ele vai ter 1, o 2, 1, e o 3, 1, que é o comentário 1 do usuário 1, o comentário 2 do usuário 1 e o comentário 3 do usuário 1. Então ele aceita aqui N comentários para o mesmo usuário. Esse caso é de 1 para N. Mas e se a cardinalidade fosse N para N, como está aqui? Nós mudamos o exemplo para encaixar aqui. Nós temos um aluno que cursa uma disciplina, mas a disciplina pode ter N alunos. Então, é N para N. Na tabela de aluno eu tenho nome, telefone, e-mail e o RA, que é a chave primária da tabela, e tenho a disciplina, que é o nome, a carga horária e o ID da disciplina, que também garante unicidade. Como é que ficaria isso? Nós vamos criar a tabela aluno-disciplina, que vai conter apenas as chaves estrangeiras relacionadas com a chave primária das tabelas. Então, aluno tem a chave estrangeira aqui, RA do aluno, tá? E a ID da disciplina tem a chave estrangeira aqui. Então, a disciplina 1 tem o aluno 1, a disciplina 1 tem o aluno 2. A disciplina 2 pode ter o aluno 1 também, e a disciplina 2 pode ter o aluno 2 também. Então ela permite que as disciplinas tenham vários alunos e que os alunos tenham várias disciplinas.
Mas aí nós temos a cardinalidade de 1 para 1. Tenho aqui pessoa, telefone, CPF e nome. E tenho aqui endereço. Suponhamos que a pessoa só possa ter um endereço. Os ID, rua, cidade e o número. Aí eu tenho bairro e estado aqui embaixo, né? Vamos ver como é que fica. Eu junto todos eles, deixo uma chave primária que é o CPF. Como é de 1 para 1, um CPF vai ter apenas um endereço. Então, fica tudo junto na mesma tabela. É assim que fica 1 para 1. Bom, se nós tivermos que normalizar as tabelas, vamos ver, nós temos a primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal. A primeira forma normal é a parte da definição formal de uma relação. Nós estamos trabalhando com relacionamento entre tabelas, e definida para não permitir atributos multivalorados ou atributos compostos e suas combinações. O que é um atributo multivalorado e um atributo composto? Multivalorado é o telefone, onde eu tenho mais de um telefone, eu tenho multivalores. E o composto? O composto, localização, que tem o endereço, a rua, né? O estado e o país. Ele é composto. Mas então, como que nós vamos aplicar a primeira forma normal nessa tabela? Ficaria o seguinte: mantenho o CPF, nome, sexo, a localização, e eu crio 2 atributos a mais para ela. Eu separo cidade, unidade da federação, que é o estado, e é o país, ok? Dentro da mesma tabela. Então eu vou dividir. Só que o telefone, eu crio uma tabela separada em que a chave seja o CPF e o telefone. E aí ele me permite que a mesma pessoa tenha mais de um telefone, porque a chave é composta. Aqui no primeiro caso, multivalorado, no primeiro caso que é composto, eu não preciso criar tabela nova, eu crio atributos novos. Mas para o multivalorado eu crio uma tabela só para isso. Eu estou aplicando a primeira forma normal. E a segunda forma normal? Claro que para aplicar a segunda forma normal, tem que estar na primeira forma normal. Dependência parcial ocorre quando uma coluna depende apenas de uma parte da chave primária. Então a coluna depende de uma parte da chave primária. Uma relação, para estar na segunda forma normal, não deve possuir atributo não chave funcionalmente determinado por parte da chave primária. Vamos lá, vamos entender o que ele está dizendo aqui. Ó. Então eu tenho a tabela empregado projeto, em que eu tenho o CPF, o código do projeto, a hora trabalhada, o nome do empregado, o nome do projeto e o local do projeto. O que acontece? O empregado 333, ele está no projeto 1A, mas ele está no 2B também. Eu tenho aqui na minha tabela o nome do projeto, a localização do projeto, horas do projeto, tudo dentro da mesma tabela. Isso não pode acontecer. Por quê? Eu tenho empregado e projeto, ok, são as minhas chaves primárias. Mas as horas trabalhadas estão associadas ao empregado e ao projeto? Estão, perfeito, tá ok. Mas o empregado nome está associado ao projeto? Não. É isso que ele está falando. Eu não posso ter esse campo associado à parte da minha chave primária. Mesma coisa o nome do projeto. Está associado ao CPF? Não, o nome do projeto está associado ao código do projeto somente. Então, olha só. Eu pego uma tabela empregado, crio uma tabela empregado projeto, onde eu tenho o
o CPF como chave primária e também uma chave estrangeira que faz parte da chave primária como projeto, código do projeto. E então, como eu tenho o usuário e o código do projeto, eu posso colocar as horas trabalhadas. Por quê? Porque a hora trabalhada está associada ao usuário e ao projeto, correto. Só que os demais dados do projeto eu coloco na tabela do projeto. Então, crio o código do projeto e coloco nome e local do projeto em outra tabela. Essa é a segunda forma normal. A terceira forma normal. Claro que para estar na terceira forma normal, ele precisa estar na segunda primeiro, tá? Então ele fica na segunda. Dependência tratativa ocorre quando uma coluna, além de depender da chave primária de uma tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas. Uma relação para estar na terceira forma normal não deve ter um atributo não chave funcionalmente determinado por outro atributo não chave. Vamos entender isso? Então eu tenho a tabela empregado e departamento. Empregado, eu tenho o empregado, o nome do empregado, sexo do empregado, o departamento, o código do departamento e o nome do departamento e o gerente do departamento. Tudo na mesma tabela. O que nós temos que fazer? Eu tenho empregado. Eu preciso saber qual o departamento dele. Então, na tabela de empregado, eu preservo o código do departamento. Está correto eu manter o código do departamento. Mas os dados do departamento se referem apenas ao departamento e não ao funcionário. Eu crio uma tabela de departamento com os códigos do departamento, o nome certo? E o gerente do departamento. Eu separo. Essa é a terceira forma normal. Claro que caso você vá trabalhar com isso, precisa se aprofundar um pouco mais. Mas já dá para a gente ter uma noção de normalização, de chave primária, de relacionamento. Ok, alunos? Muito obrigado e até a próxima aula.